boa tarde. Uma lei que entrou em vigor no último dia 31 e aumenta a proteção para quem pode ser vítima de violência doméstica. A norma impede guarda compartilhada quando há risco de agressão. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje nós vamos discutir alguns detalhes dessa nova lei e a importância dela para a segurança de mulheres e crianças. E você vai ver também. Justiça Federal autoriza a operação contra a venda ilegal de cigarros eletrônicos. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil. Uma decisão que foi reforçada em maio pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. STF mantém entendimento de que não é possível equiparar os salários de trabalhadores terceirizados aos dos empregados contratados diretamente pelo empregador. Presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, recebe representantes do movimento negro para falar da ação que trata de violação de direito. A Justiça Federal autorizou uma operação contra o contrabando de cigarros eletrônicos e venda de mercadorias irregulares. Rocine Gomes tem os detalhes. A operação foi realizada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas os policiais também cumpriram mandados em Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, a Justiça autorizou 40 mandados de busca e apreensão e o sequestro ou bloqueio de bens de 16 pessoas e empresas. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que atua com o contrabando de cigarros eletrônicos e a venda de outros produtos que entram no Brasil de forma irregular, como smartphones e itens de tecnologia. Segundo as investigações, após a importação ilegal, os produtos são vendidos por meio de redes sociais. Há indícios de que os envolvidos também forneciam cigarros eletrônicos falsificados no Paraguai, com potencial para causarem ainda mais prejuízos à saúde dos usuários. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, uma decisão que foi reforçada em maio pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a determinação, a fumaça desses produtos tem partículas sólidas, derivadas de componentes químicos, que são potencialmente danosos à saúde e ao meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que não é possível equiparar os salários de trabalhadores terceirizados aos dos empregados contratados diretamente pelo empregador. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O poder público pode contratar empregados públicos por meio de concursos, mas também pode contratar empresa para fornecer trabalhadores para prestação de outros serviços. Esses são chamados de empregados terceirizados. O Supremo confirmou decisão de 2020 de que os terceirizados não têm o direito ao mesmo salário dos empregados públicos, contratados por concursos, mesmo realizando os mesmos serviços e tarefas. Ou seja, não é possível equiparar salário dos terceirizados ao dos empregados, porque a fonte pagadora é diferente. A decisão foi no recurso apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas e a Procuradoria-Geral da República, que pediam esclarecimentos da tese fechada pela Corte. A dúvida era saber se a decisão deveria ser aplicada a contratos de terceirização anteriores a setembro de 2020, a possibilidade de equiparação de salários em caso de fraude trabalhista e se seria aplicada apenas às empresas que fazem parte do governo. O caso específico se referia à Caixa Econômica Federal. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu dano moral coletivo por desmatamento em área amazônica de Mato Grosso. Mais informações com Jéssica Castro. O colegiado deu provimento a recurso do Ministério Público de Mato Grosso para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo na exploração de mais de 15 mil hectares de floresta nativa que deveria ser preservada. A área desmatada fica na região amazônica, na fazenda Chaleira Preta. Em primeira instância, o responsável pela degradação foi condenado a pagar danos materiais, a recompor o meio ambiente e a não desmatar outras áreas. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu que não seria possível a condenação por danos morais coletivos, por considerar que seria necessário que o fato transgressor fosse de razoável significância e que excedesse os limites da tolerabilidade.
Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Suzete Magalhães, pontuou que essa fundamentação não se sustenta, porque a própria Corte Estadual reconheceu que houve desmatamento e exploração madeireira sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, e ainda a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada. A ministra, que teve o posicionamento acompanhado por todo o colegiado, explicou ainda que para a verificação do dano moral coletivo ambiental é desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa ou a indignação, porque o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva para resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A proteção do meio ambiente e a inclusão em contratações feitas pelo Poder Judiciário foi o tema da visita da assessora-chefe de gestão sustentável do STJ ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Kathleen Feitosa Scartesini participou da inauguração do Núcleo de Sustentabilidade da Justiça Estadual e, no bate-papo com os gestores, falou da resolução do CNJ que garante vagas a mulheres em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Eli Cristina Azevedo. Membros da diretoria, vice-diretoria e coordenadores de área do Poder Judiciário de Mato Grosso receberam a visita da assessora-chefe de gestão socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Durante reunião, realizada na sala da presidência, foi abordado o modelo de análise de sustentabilidade das aquisições e contratações terceirizadas, previstas na resolução número 497/2023 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Conforme a especialista em gestão e tecnologias ambientais, a normativa traz como obrigatoriedade para todos os órgãos do Judiciário a inclusão de cotas para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para todos os contratos acima de 25 colaboradores, nós precisamos reservar uma cota de 5% para mulheres em situação de vítimas, né, de violência doméstica ou familiar, mulheres refugiadas, em situação de rua, indígenas, quilombolas, campesinas. É o judiciário, né, no fomento às políticas públicas sociais. A gente está fazendo com todos os coordenadores, né, do Tribunal de Justiça, com o objetivo de tomarem conhecimento, esclarecer as dúvidas com relação à portaria 497, de modo que a gente consiga aplicá-la integralmente, né, e atender os objetivos dela, né. Após a reunião, foi realizada a inauguração oficial do Núcleo de Sustentabilidade da Justiça Estadual. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos foi aprovado este ano pelo Judiciário Mato-Grossense e está em fase de implantação, inicialmente na sede da Corte Estadual. A finalidade é minimizar o impacto ambiental de resíduos gerados pelo Tribunal e comarcas. A partir do ano que vem, a gente já quer começar a ir para as comarcas, estruturando, de repente, as comarcas maiores, porque as comarcas maiores, elas podem abraçar as comarcas menores no entorno, né? A gente quer fazer uma rede de resíduos, né? No próximo bloco, vamos falar da nova lei que impede guarda compartilhada quando há risco de violência doméstica. Voltamos em instantes. Casos de violência doméstica se tornaram um fator de impedimento em guardas compartilhadas. Uma nova lei estabelece que homens com histórico de violência não poderão mais partilhar a tutela de crianças e adolescentes. Aprovada pelo Congresso e sancionada no último dia de outubro, essa norma já está valendo em todo o país. Cuidar da filha é uma tarefa dividida na vida da Patrícia. Com a guarda compartilhada, a fisioterapeuta e o genitor decidem sobre questões essenciais na criação da menina, como educação e saúde. Mas desde o fim da relação, a comunicação foi ficando complicada, até a Patrícia ficar praticamente sem respostas sobre assuntos relacionados à guarda compartilhada. Num sábado, a minha filha vai ter uma prova de seleção na escola e é o fim de semana dele.
e a turminha organizou uma confraternização já de fim de ano, e eu perguntei a ele se era possível ele levá-la na escola, já que ela estaria com ele, né, que é o fim de semana dele, e eu buscaria depois da prova, passaria comigo sábado, o resto do sábado, e devolveria ela no domingo, onde ela faz a catequese. E, bom, tem 5 dias e ele não me dá resposta. E eu precisaria, porque as mães estão organizando, contratando buffet, comprando coisas, né, até amigo secreto, e eu não posso confirmar minha filha, se ela vai ou não. A falta de comunicação na criação de crianças e adolescentes se caracteriza como uma das formas de violência doméstica. E se engana quem pensa que ela se manifesta apenas como agressões físicas. Essa violência psicológica, que é o que eu passo, eu acho que ela é muito pior, porque ela vai te tirando a alegria, vai te tirando a vida aos poucos. Proposta pelo Senado, a lei que impede a guarda compartilhada em caso de violência doméstica foi sancionada no último dia 31 de outubro e está em vigor em todo o país. Os juízes agora devem agir preventivamente. A nova lei obriga que magistrados questionem aos pais e ao Ministério Público históricos de violências domésticas ou eventuais riscos antes de tomar decisões relativas às guardas compartilhadas de filhos. Essa é mais uma forma de prevenir novos episódios de violência dentro das famílias. E agora, para a gente falar mais sobre essa nova lei, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Liliana Marques, que é presidente da Comissão de Direitos das Famílias e Sucessões da OAB do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Liliana. Boa tarde. Vamos falar sobre esse instrumento jurídico agora, né, que foi recém-sancionado e é um instrumento importantíssimo para a defesa das famílias, das crianças, sobretudo, né, que não tinham uma proteção clara nesses casos, né? É um avanço? Foi um avanço muito grande. A lei ela veio alterando o Código Civil e o Código de Processo Civil, né? Porque desde 2015 a regra era a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada realmente é o cenário ideal para que os filhos possam ser criados, né? Para que tanto o pai como a mãe tenham ingerência na educação, na criação. Só que muitas relações, quando são rompidas, deixam resquício. Isso acaba atingindo os filhos, né? E é muito ruim. Então, hoje, para que tenha uma guarda compartilhada, a partir do dia 31 de outubro, o juiz deverá obrigatoriamente perguntar numa audiência de mediação, que tem que ser presidida obrigatoriamente por um magistrado, não pode ser uma audiência no Sejusc, se há risco de violência doméstica para as partes ou para os filhos. Vai ser indeferido de pleno essa guarda compartilhada. Não quer dizer que seja definitivo. Mas aí é importante a gente ressaltar também que o convívio entre pais e filhos, ele será mantido mesmo assim. Será mantido. Muito importante, a gente tem que distinguir a guarda, seja ela unilateral ou seja ela compartilhada, da convivência. O que é a convivência? É o que a gente falava antigamente de visitas, né? Porque um filho, ele não visita o pai ou a mãe, ele convive. Então, a guarda sendo unilateral ou compartilhada, vai ser fixado o regime de convivência, que é muito importante. É um direito da criança e do adolescente, bem como do genitor que não tem o lar de referência. A lei também não faz distinção em relação a gênero, né? Então, o homem pode sofrer violência doméstica, alienação parental por parte da ex-mulher e vice-versa? Sim, a lei não faz distinção de gênero, né? Estatisticamente, nós temos que a grande parte são as mulheres que fazem a criação do filho, bem como tem o lar de referência. Então, acaba sendo maior o número de vítimas a mulher. Então, é muito importante, porque, imagina, deferida uma medida protetiva, uma guarda compartilhada, a vítima ter que conviver com algoz, é muito complicado. Nesses casos, normalmente, o juiz, ele determina que uma pessoa próxima à família, né, um terceiro vai intermediar, mesmo assim, tem muita denúncia de alienação parental, o genitor que não tem
a guarda, o lar de referência, ele vai acabar denunciando, então vai aumentando os conflitos, o que é muito ruim para a criança e o adolescente. Os filhos sofrem, então os adultos têm que repensar. Não existe conjugalidade, mas existe parentalidade. Não existe ex-filho e nem ex-mãe e nem ex-pai. Nos últimos anos, o Poder Judiciário, o Legislativo também, né? Eu vejo que os poderes estão bem sensíveis em relação a esse tema, né? Dar uma qualidade ali para a criança, para que a criança não se torne uma moeda de troca, né? Então, além dessa alteração, quais as outras que a senhora destaca na proteção a essa vítima, a criança, a família? Eu acho que mais significativamente a questão de atingir os filhos, né? A lei abrange, foi um avanço muito grande, que até então era imposta, em alguns casos, a guarda compartilhada, mesmo não tendo o menor diálogo entre os genitores. Mesmo em litigioso, aquele tipo de divórcio, onde não há diálogo, briga na justiça? Nós não tínhamos pacificado no judiciário brasileiro, olha, se não tem um bom entendimento, se não tem diálogo entre os genitores, não pode ter a guarda compartilhada. Nós tínhamos magistrado que entendia assim, olha, vai ter a guarda compartilhada porque é um direito, os genitores que resolvam a situação entre eles, mas é um direito dos filhos conviver com os genitores. Isso causava muito problema, né? Imagina ter que decidir, o que é a guarda compartilhada? Não é você compartilhar o tempo que vai ficar com a criança. A guarda compartilhada é que os genitores possam decidir conjuntamente a melhor escola, o médico, o plano de saúde, né? Direcionar. E sem diálogo, o que acabava acontecendo? Tendo que levar para o judiciário decidir. Não seria muito mais fácil o genitor, olha, vamos levar para essa escola ou para aquela? Não. Eu quero essa, você quer essa, então a gente vai pedir ajuda ao judiciário, o juízo vai decidir qual é a melhor escola. Quer dizer, era uma coisa muito complexa e pode ter certeza que isso tem reflexo na adolescência, no adulto, esses litígios, que é muito comum e é o que assoberba nossas varas de família. Estão abarrotadas, porque nós falamos que ações de família são as ações que dão filhote. Você começa com um divórcio, com uma partilha, vem a guarda, vem os alimentos, vem a alienação e, na maioria das vezes, Maria da Penha. O que não é interessante, e a Maria da Penha, muitas vezes, ela pode ser real e, às vezes, não. Mas o judiciário, ele dá e tem que dar credibilidade à palavra da vítima. Essa violência, ela não precisa ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser financeira. Muitas das vítimas demoram a perceber que estão sofrendo uma violência psicológica. Isso em razão de uma relação abusiva, né? Então, isso reflete na criação dos filhos? Claro. Filho tem que ser criado com carinho, com amor, com proteção. Então, essa lei foi um avanço, sim, proteção aos filhos. Tudo pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pela vinda aqui até o nosso estúdio, viu? Boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. Uma boa tarde. A seguir, decisões de juizados especiais podem ser anuladas se não respeitarem entendimento do Supremo. Daqui a pouco voltamos já. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira sobre a possibilidade de anulação de decisões de juizados especiais. Os detalhes com o repórter Bruno Silveira. No entendimento dos ministros do STF, a partir de agora é possível anular decisão definitiva dos juizados especiais se ela tiver sido baseada em norma ou interpretação que posteriormente tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo. De acordo com os ministros, as decisões definitivas podem ser questionadas por instrumentos jurídicos como impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição. Segundo o Código de Processo Civil, que ao contrário da lei dos juizados especiais prevê a invalidade da decisão definitiva, esse pedido deve ser apresentado em, no máximo, 2 anos depois da decisão do STF. O julgamento teve início no plenário virtual em sessão concluída em junho, mas a tese só foi proclamada nesta quinta-feira.
Por maioria, prevaleceu o entendimento apresentado no voto do ministro Gilmar Mendes, que concluiu que as decisões judiciais definitivas não constituem direito absoluto. No caso, o INSS recorreu de uma decisão que transitou em julgado, favorecendo uma pensionista que conseguiu um aumento de benefício. O Supremo, em outro caso, considerou que esta interpretação jurídica aplicada ia contra a Constituição. Assim, o INSS pediu que a decisão definitiva fosse revista. Com a decisão da tese de repercussão geral do STF, a anulação de decisões definitivas pode ser feita em trânsitos julgados posteriores a 2001, aplicando o artigo 74 da Justiça Comum. A invocação como fundamento de inelegibilidade contrária à Constituição é admitida quando houver decisão judicial contrária ao decidido pelo plenário do Supremo no controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. A sessão plenária dessa quinta-feira do TSE marcou o encerramento da passagem do ministro Benedito Gonçalves pela Corte Eleitoral. Veja como foi com o repórter Rimac Souto. O ministro Benedito Gonçalves se despede do TSE depois de 4 anos de atuação. Em 2019, como o ministro substituto. 2 anos depois, em 2021, assumiu a vaga de ministro efetivo da Corte. Já em 2022, foi eleito corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Benedito Gonçalves teve importante e decisiva participação ao longo desse período, como no combate à discriminação enquanto coordenador da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, no desempenho como corregedor-geral, fiscalizando a regularidade dos serviços eleitorais em todo o país, e à frente de importantes processos que chegaram à Corte. A atuação reconhecida pela vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que falou em nome do tribunal. É uma honra enorme para a Justiça Eleitoral brasileira ter tido Vossa Excelência nos quadros, integrando esta bancada, esta composição e fazendo com que a Corregedoria dê um recado sobre o seu papel, que não é senão o de fiscalizar, prevenir e fazer cumprir as leis por todos nós, juízes, servidores, mesários, fazendo com que se leve a bom efeito o processo eleitoral brasileiro. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, destacou a dedicação do ministro Benedito Gonçalves na defesa da democracia. Como corregedor-geral, contribuiu decisivamente para a construção de um ambiente político saudável, solidário e livre da violência política e das corrosivas fake news. A busca por um sistema transparente é o caminho para efetivar a soberania popular e garantir a todos a tomada de decisão consciente, por meio do voto secreto, periódico e universal. Paulo Gonê Branco, vice-procurador-geral eleitoral, destacou a qualidade do trabalho do ministro junto à Justiça Eleitoral. São incontáveis os votos proferidos por Sua Excelência que servirão de modelo de acuidade técnica, de requinte hermenêutico, de superior qualidade expositiva. São votos que ficam, que persuadem e que fazem justiça, porque arrancados invariavelmente da premissa maior do zelo extremado para com os valores democráticos, como acolhidos e proclamados pelo Constituinte de 1988. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, falou das qualidades pessoais do ministro Benedito Gonçalves. Cícero dizia que a amizade apresenta vantagens muito numerosas e importantíssimas, mas a que a todas ultrapassa é de inspirar uma forte confiança no futuro, sem permitir que os ânimos desfaleçam ou sucumbam. Isso é trabalhar ao lado do ministro Benedito. Parabéns, ministro Benedito. Após fazer uma retrospectiva de seu trabalho no TSE, o ministro Benedito Gonçalves agradeceu a todos pela confiança e se despediu da Justiça Eleitoral. Acredito na força do povo brasileiro e na capacidade de superar desafios, que possamos continuar exercendo nossa cidadania ativa, participando dos debates públicos, cobrando transparência e ética nos nossos representantes e buscando sempre contribuir um futuro melhor para todos. Deixo este cargo no final do meu mandato com gratidão e a certeza de que me empenhei a melhor forma possível em prol da democracia brasileira.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu nesta quinta-feira organizações e entidades do movimento negro brasileiro para discutir a ação que tramita no Supremo, pedindo para que a Corte reconheça várias violações de direitos da população negra. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O encontro foi para discutir a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 973, que tramita na Corte. A ação foi proposta por 7 partidos políticos. Eles pedem a implementação de ações para enfrentar o racismo institucional, que tem reflexo em várias áreas, como alimentação, saúde, segurança e educação. No encontro com o ministro Barroso, o grupo apresentou algumas preocupações, entre elas o hiperencarceramento de jovens negros e a violência policial. Além disso, os representantes sugeriram ações de proteção, principalmente aos quilombolas, e renomear a DPF 973 para a DPF pelas Vidas Negras. O presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o julgamento da ação está marcado para o dia 22 deste mês. A sessão será exclusiva para a leitura do relatório e sustentações orais dos interessados. Nesse dia, representantes da Coalizão Negra também podem apresentar os argumentos no plenário. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Ótima tarde para vocês, excelente fim de semana, até segunda. Tchau, tchau.